Paz Deus, irmão Almir. Amém. Deus abençoe. Somos de Carapicuíba, São Paulo. Fala sobre o pecado de morte, tão polêmico. Muito polêmico. Muito polêmico. Na verdade, a gente vai entrar numa seara complicada. Porque são anos de tradição equivocada, né? O termo pecado de morte, ele teve origem aí na carta de João, num contexto que João fala do pecado para a morte. E aí classificou dois tipos de pecados, né? Eu posso dizer sem medo, na congregação cristã, da qual faço parte, os demais irmãos que não são da congregação sabem que isso é um assunto polêmico no nosso meio, mas o termo pecado de morte é tratado somente para idolatria, adultério e fornicação na congregação. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Então é importante entender que quando João foi inspirado a escrever isso, teve um contexto em que João percebia que os irmãos estavam se desviando para doutrinas que fugiam dos ensinamentos de Cristo. Eu vou ter que dividir esse vídeo em várias etapas, então eu vou chamar esse de vídeo 1, tá? Mais pra frente, nos próximos vídeos, eu vou explicar melhor por que João, o apóstolo, entrou nessa questão como um pecado que é digno de morte, leva para a morte, né? Da alma. E muitos teólogos e teóricos postam vídeos. Eu acompanho muitos canais no YouTube, no Instagram, que fala sobre o pecado para a morte. E eles defendem que são pecados para a morte da carne, né? Que tira a vida. Que Deus ceifa a tua vida para você parar de dar mau testemunho. Também não, isso é equivocado. É importante primeiro entender o que é a morte da alma. Uma vez que espírito não morre, alma não morre, isso não morre. Tá? Que morre é o corpo. Então vamos entender o que é a morte da alma. A morte da alma é a rejeição plena de Deus, é o afastamento pleno de Deus, é a desistência plena de Deus por aquela pessoa. Então Deus riscou plenamente aquela pessoa. Só existe, biblicamente falando, uma única condição que faz Deus extirpar aquela alma da presença dele. E é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E vocês não têm noção o quanto é difícil blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é aquele que milita dentro de nós. Então ele jamais ia induzir um crente verdadeiro a fazer isso. Então vamos lá. Primeiro, só a blasfêmia contra o Espírito Santo provoca o pecado para a morte, tá? João colocou lá no contexto dele, assim, há pecados que são para a morte. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado apenas. Por que João disse pecados que são para a morte? Porque quando você pratica determinados tipos de pecado, como a apostasia, a desistência deliberada pela advocacia e defensoria de Cristo, isso faz com que você caia em práticas que você pisa no sangue do concerto eterno. Então, nessa primeira etapa aqui dos vídeos de pecados de morte, eu posso dizer para os irmãos que estão afastados, seja da congregação, seja de qualquer outra denominação, eu posso dizer com plena segurança: volta, teu lugar é no meio das ovelhas, teu lugar é com Cristo, teu lugar é com aqueles que são salvos, o mundo não tem nada para te oferecer. Posso dizer também nessa primeira etapa que a idolatria é um pecado gravíssimo e muitas pessoas também associam a idolatria ao pecado de morte. Por quê? Você deixa de seguir a Cristo para seguir o adversário. Porém, é importante fortalecer o coração
daqueles que de alguma forma caíram na idolatria, no pecado da idolatria, que é um pecado gravíssimo. Inclusive, eu posso te dizer que Jesus Cristo ele é onipotente. E ele deixou escrito que todo pecado ser-lhe-á perdoado aos homens. Se você pecar contra Deus, ser-lhe-á perdoado. Se você pecar contra o Filho de Deus, ser-lhe-á perdoado. A idolatria é um pecado contra Deus e contra o Filho. E é um pecado contra o Espírito Santo e, na verdade, todo pecado insulta e ofende o Espírito Santo. Então é importante entender isso. Mas ser-lhe-á perdoado, você encontra perdão. A ovelha arrependida sempre encontra perdão. Eu defendo com todo o meu coração que só a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Então, talvez suscita esse assunto por conta de alguém que às vezes tropeçou, está rejeitado, né? Foi rejeitado, está abandonado às margens, volta depressa, o tempo está acabando, a porta da arca vai se fechar. E nos próximos vídeos eu dou continuidade a esse assunto, porque esse assunto é extenso e esse assunto mexe num vespeiro, tá? Porque consertar a burrada que foi feita lá atrás é ter que dar conta das almas que tiraram suas próprias vidas porque escutaram dentro de um quartinho: você não tem mais jeito, você não tem mais salvação. Então, se dizer assim que o pecado de morte foi um engano da congregação e a gente precisa resolver isso. Se fizer isso, aí vai dar problema, porque vai falar assim: peraí, como é que vocês vão dar conta daquelas pessoas que tiraram suas próprias vidas porque vocês convenceram que eles não têm mais jeito? Então, nos próximos vídeos a gente conversa mais sobre o pecado de morte, que é um pecado que não está na Bíblia, e a gente conversa um pouco mais sobre pecado para a morte. Mas Jesus Cristo tem poder sobre todo o pecado. Ele tem poder, inclusive, sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele tem poder, mas ele não quer fazer isso. Ele deixou claro: a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. A paz de Deus, Deus abençoe a todos.